Oi, pessoal. Professor Érico Pagotto aqui de novo, na nossa live de PI do dia 14 de setembro. Esse é o nosso terceiro vídeo desta série de curtas que eu estou gravando aqui nessa live. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre como deve ser feito o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vocês precisam entender que o trabalho de vocês ele vai ser dividido em três partes: introdução, discussão e conclusão, certo? Então, eles são três partes que se conectam entre si. Agora a gente vai ter a primeira entrega, que é a entrega da introdução. O que a gente fala na introdução de um trabalho? Geralmente a gente fala, dá um panorama do assunto que a gente vai falar, fala de um assunto geral, aí depois a gente aprofunda um pouco mais, fala do contexto, e aí a gente foca dizendo qual vai ser o objetivo do trabalho. Então vamos lá, panorama mais amplo, contexto que a gente vai falar e foco qual é o nosso objetivo. A introdução, ela tem que ter aí por volta de uma página, de meia página até uma página aproximadamente. E você vai escrever seguindo as orientações que estão lá no manual. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente ver o que está falando lá no manual. Vamos lá. Então, se vocês forem lá na página 25, novamente, vocês vão ver a temática norteadora, os objetivos, né? Então, quais são os objetivos? Por que a gente está fazendo esse PI, minha gente? A gente precisa compreender as pautas de mais ou menos regulação pelo Estado. O que é a regulação? Como eu falei no vídeo anterior, é as regras do jogo. Alguns defendem Estado mínimo, ou seja, praticamente ausência de regras e liberdade total para as empresas fazerem o que elas quiserem. Outros defendem que o Estado precisa regular exatamente o que pode e o que não pode, porque senão as empresas vão devorar o planeta, né? Então, é esse debate que tem que aparecer no texto de vocês. Segundo, compreender o atual contexto da crise econômica mundial. Esta crise econômica mundial, ela não é só a crise do Covid. A crise do Covid é uma delas, mas como vocês já estão apontando lá nos fóruns, a gente vem vivendo de crise em crise. A crise de 29, Segunda Guerra Mundial, depois a crise do petróleo na década de 70, depois o neoliberalismo que provocou uma crise geral, principalmente nos países latino-americanos e chamado países em desenvolvimento, a partir da década de 90. Depois, em 2008, a gente teve aquela grande crise do Lehman Brothers, né, que foi uma crise financeira que abalou o mercado imobiliário americano e depois espalhou para todos os outros países, até chegar no momento que a gente está hoje, da Covid. Agora a gente já tem a guerra da Ucrânia e daqui a pouco vai ter outra crise. E quando a gente vai analisar todas essas crises, a gente vê que na base delas a gente tem processos muito parecidos, né? De excesso de exploração de recursos, descontrole na forma como as empresas estão administrando a economia e falta de regulação do Estado. Na queda da Bolsa de Nova York em 1929, aconteceu um fato muito interessante. Como faltava regulação, as empresas produziam o quanto elas queriam, e isso levou a uma crise de demanda. Tinha mais oferta de produtos do que demanda. E aí veio a crise econômica. Para sair dessa crise econômica, a saída foi um plano dos Estados Unidos, e que depois foi replicado para outros países, chamado New Deal, que foi o próprio governo aumentar os impostos sobre os mais ricos, fazer uma poupança com esse fundo e investir nos mais pobres, construindo portos, aeroportos, redes de saneamento básico, transporte, escola pública, hospital, etc., construindo um estado de bem-estar social para as pessoas, porque aí as pessoas não precisavam gastar com esses itens, tinham trabalho, porque para construir esses itens precisavam gerar postos de trabalho, e o dinheiro que as pessoas arrecadavam, elas podiam gastar em consumo. Uma solução totalmente dentro de uma ideologia capitalista, mas que naquele momento serviu para tirar aqueles países da crise. E esse modelo, que a gente chama de modelo keynesiano, ele vigorou aí mais de 50 anos, desde lá da década de 1930 até a década de 1980. Então, isso fala bastante sobre, isso é um bom exemplo, né?
de regulação e de como que foi feita uma superação da crise econômica mundial. O que mais? Compreender os impactos da crise econômica sobre as organizações, a gente está vendo muito isso aqui no caso da Covid, e o que as empresas precisam fazer para gerenciar as suas finanças em tempos de crise. E, por último, identificar, né, os processos gerenciais orientados por estratégias éticas e responsáveis no enfrentamento de crises sistêmicas. Então, quando a gente tem uma crise sistêmica ou financeira, né, é aí que a gente precisa de mais ética e transparência para sair sem apelar para a barbárie, sem apelar para saídas autoritárias. Ok? Bom, na introdução, então, como é que vocês vão fazer o texto de vocês? Primeiro, tem que ler os filmes e os artigos. Aqui, ó, no Manual de PI, pede que o grupo leia 3 textos recomendados no AVA e assistam pelo menos 3 filmes recomendados lá pela biblioteca do AVA, certo? Na entrega da introdução, o que deve conter a introdução de vocês? Vou mostrar aqui no resumo que eu coloquei para vocês. E acho que foi no fórum específico, certo? De cada grupo. Na introdução, então, vocês vão falar sobre a contextualização, sobre a descrição da situação analisada. Qual que é a situação analisada? É esse período de crise que eu estou falando para vocês, essas sucessivas crises. Aí os objetivos, quais são os objetivos? Os objetivos do trabalho de vocês, que podem ser, por exemplo, identificar causas históricas da crise, pode ser identificar possibilidades de superação, enfim, vocês vão decidir aí quais são os objetivos do trabalho de vocês, desde que fique dentro da temática principal do projeto, ok? Uma breve descrição do método. Todos os grupos vão utilizar o método de revisão bibliográfica. Tem vários tipos de revisão bibliográfica, mas a gente não vai entrar em detalhes. Bastam vocês explicarem que vocês estão fazendo por meio de revisão bibliográfica e quais são os tipos de materiais que vocês estão usando na consulta. E aqui, por último, as referências bibliográficas de vocês. Certo? Dúvidas sobre estes pontos, minha gente? Dúvidas sobre a estrutura do artigo que vocês vão montar? Lembrando que a gente vai escrever só a introdução. Depois, mais para frente, se for o caso, a gente faz uma outra live para eu explicar como é que vai ser a discussão. Entenderam o que precisa constar na introdução? Dúvidas? Sim, não, talvez. Beleza, Thalita? Joia. Deu para entender sim, professor. Ficou Eu ia claro? perguntar mesmo do desenvolvimento, porque a gente é muito ansioso, né? Mas como o professor já falou que mais para frente, aí o professor fala com mais calma, e aí vamos focar então na introdução. Isso. Se você posso dar um spoiler aqui. Se você já quiser saber como é que vai ser a discussão, olha lá no manual. No mesmo lugar que eu tirei aquele texto explicando a introdução, tem um lugarzinho lá no manual que fala como é que deve ser feita a discussão de vocês. E a conclusão, e as referências, e tudo mais. Leiam o manual, leiam o manual. Ok? Esse é o nosso mantra aqui no PI. Leiam o manual. Bom, vou encerrar esse vídeo também, para ele não ficar longo demais. E desejo bom estudo a todos e a todas.